Felipe, te convidei aí. Peraí, opa, deixa eu virar aqui. Felipe, Aí, oi. Até eu conseguir aqui te convidar, é uma luta. não, legal, boa noite para todo mundo aí. Vamos nessa. Mais a quarta live nossa, que bacana. É, A Tânia chegou? a Tânia já tá por aqui também. Legal, Tânia, Então, vamos nessa. eu sempre, em todas as lives eu falo dela e do Guaraci, né? Queria Isso aí. muito que ela contasse aqui a história dela. E, Aqui, boa noite, ela tá por aqui. convida A ela. história dela como atleta, né? Legal, Quando mais legal. nova no handball e agora atleta de canoa havaiana. Vão para o Medalhista. Sul-Americano, vão para o Sul-Americano agora, lá no Chile. Então, tá até rolando uma vaquinha, eu vou falar para ela depois dar uma divulgada aqui. E vamos fazer um merchan, vamos fazer. E é um casal que me ajuda muito lá na canoa desde sempre, foram meus primeiros alunos. Sou muito grata assim por ter eles. Bacana, A bacana. gente fala que eles são um exemplo pra gente. Que Todo mundo legal. fala, quando chegar na sua idade eu quero ser igual a você. Ah, legal. Então, hoje É, ela vai ensinar a dica de como ser motivada, entende? Isso é muito legal. Vamos aprender com quem sabe fazer, isso é o melhor de tudo. Cadê ela aí? Vamos lá. deixa eu convidá-la aqui. A Ione está aqui. Oi, Ione, boa noite. Legal. Aí. Estamos vendo um copo. Tem um copo agora na nossa. Olha! Aê, cheguei. Opa! Bem-vinda, Ione. Essa aí é minha mãe da canoa, que a canoa me deu. Vamos lá, vamos lá. Gata, remadora, atleta. Eu tenho filho, Todo mundo quer ser filha dela. Ô, nós vamos aprender hoje com a sabedoria da vida. Vamos lá, que bacana, Tânia. Sinto honrado de estar aqui, tá? Prazer em te conhecer, muito legal. Né? prazer é meu. Poxa, a Vanessa sempre faz uma propaganda sua, assim, padrão pipa, né? É Tânia lá em cima, é Tânia, Tânia campeã, Tânia. E hoje é a vez de partilhar tudo isso com a gente, né? Qual o grande sucesso de ter uma vida tão saudável, tão de bem com tudo. Como fazemos isso, Tânia? Então, Felipe, como ela já falou, né? Tanto eu quanto o Guaraci, a gente tem um histórico, né? De jovem, né? Na época, como atleta. Né? Eu joguei mais de 12 anos, e 12, muito mais. Eu comecei para mais, eu não sei, não é de data. Eu comecei com 10 anos, na verdade, seja um bom de contas aí, e parei, tipo, 2 anos depois de casado, né? Minha filha hoje tem 33 anos, então acho que eu joguei muito tempo. Fui realmente atleta de escola, depois seleção, aí foi assim, você vai galgando, né? E eu sempre tive essa... Deixa eu baixar o do Guaraci aqui, porque tá tendo um... Só um minutinho. Fica mesmo. Ué. Então, aí o que acontece? Minha vida inteira foi dentro de uma quadra, praticamente, né? Com 10 anos eu comecei na escola, aí da escola seleção de município, depois cortando assim, porque é bem longo, tá?
Então, Não. assim, foram muitos anos de atividade física, de coisa. Então, não existe, na verdade, é que eu falo para eles, não existe um segredo, né? O segredo é você gostar. Quando você gosta, tudo fica mais fácil, até mesmo nas dificuldades que eu tive, a gente teve na época do handebol, você imagina. O esporte, até hoje, né? O atleta, para poder ir ali no Chile, tem que fazer vaquinha, tem que ser ajudado. Você imagine, há 30 anos atrás, né? Você sendo convocado para uma seleção, isso foi a nível mais brasileiro, né? De viajar para o sul e para o Paraíba, e fui assim, para o Nordeste. Então, assim, era muito difícil, mas eu tinha naquela época meu pai trocínio. Então, meu pai trocínio bancava tudo, então ficava mais fácil, né? Então, na verdade, não existe um segredo. O segredo é gostar. Quando você gosta. E quando eu mudei para que eu me aposentei, aí tive filho, dei aquela parada no sentido, né, casei, tive filho, aquelas coisas todas, eu ia muito para academia de vez em quando, mas não era muito a minha praia, eu nunca gostei muito, assim, de academia, eu gosto muito de musculação, mas, assim, a academia em si, aquela coisa de academia que, sabe, não sou muito chegado. Aí eu... Isso, aquele ambiente ali que a gente vê que tem muita gente que vai ali, mas não está focada no que é verdade ali, né? Aquele desfile de roupa, aquelas coisas. Então, assim, eu não sou muito chegada à academia, eu gosto até assim com o personal, só que o personal também é né? Hoje em dia eu tenho uma em casa, né? Beleza. Mas fica mais difícil, que ela também está com a neném pequena, então a gente fica complicado. Então, a minha história é basicamente isso. Quando eu mudei para Cabo Frio, eu falei assim, gente, eu estou numa cidade onde respira esporte, né? Você vai para a praia, tem surfista, tem gente andando de bicicleta, tem gente caminhando, tem gente correndo, Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Não sei o que, mas vou fazer. E na minha rua, bem aqui, existia uma concentração da Bike Night, o pessoal da moto à noite, 7 horas da noite, eles se concentravam aqui na minha porta. Aí eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer... vou, sei lá, comprar uma bicicleta e vou sair com esse povo por aí. Mas eu falei assim, gente, mas bicicleta também não é a minha praia. Aí um belo dia eu tô no Instagram, aí vejo um convite, né, para fazer uma aula experimental de canoa havaiana. Eu falei, gente, isso deve ser interessante, porque eu não tinha a mínima noção nem de como que era uma canoa, para dizer a verdade. Eu falei, não, mas isso deve ser esporte para jovem. Minha cabeça era essa. Mas mandei uma mensagem. Aí tinha do outro lado, aí me responderam, depois eu liguei. Aí vi aquela menininha com uma vozinha assim, bem de criancinha, essa vozinha que você conhece aí, né? Isso, ela mesmo. Aí eu falei, gente, mas parece uma criança. Eu falei assim, cara, criança com canoa, eu fiquei meio assim, mas tudo bem. Aí ela, não é não. Não é esporte para jovem, não. Tem gente, a minha mãe, tem na época, não lembro quanto que a outra Tânia, né? Que é a Tânia da vida dela, a outra Tânia da vida dela. Tem, acho que tinha 60 e poucos anos, sei lá. E eu falei assim, bom, então, coroa também pode, porque eu tô com 58, na época eu tava com 58. E eu tô querendo fazer alguma coisa, e como eu não conheço a canoa, eu gostaria de fazer essa aula instrumental. Ela, não, vem. Eu falei, aí lá fui. Eu falei, e agora? Que tipo de roupa que vai para esse negócio? Vai de maiô, vai de biquíni, vai de short? Eu não tinha a mínima noção. Chego eu ali no terminal, né? Aí fico olhando assim, eu falei, meu Deus, não sabia nem nada, sabe? Eu nunca tinha escutado, pra ser de verdade, eu escutava muito a canoa olímpica, mas a canoa havaiana eu não tinha. Sim. Até gostava muito de assistir, né? Quando tinha essas competições aí, a canoa olímpica. É olímpica, não é que fala aquela do o menino Sim. vai desviar do joelho, é canoa olímpica. Então, aí eu falei assim, aí ela falou, não, vem. Aí eu fui. Aí depois ela conta a forma que eu fui. Eu fui com roupinha de ginástica, mas fui de óculos de sol, com aquelas correntinhas penduradas aqui, o meu tradicional batom. Brinco grande. Um brincão, toda peru. Ela, com certeza, depois ela me falou. Ela falou, mais uma madame, daquela que vai achar que a canoa tem motor. Tem um monte de gente que diz, mas tem que remar, acha que tem um motorzinho, né? E que vai.
Mas ela não conhecia o meu histórico de esportes, né? De trabalho pesado, né? Tipo subir parque da cidade naquela época, né? Era com saco de areia no pescoço, né? Para fazer trabalho de perna. Então, assim, e eu acho que ela se surpreendeu, né? Com a minha dedicação, com a minha. E eu sou muito enjoada. Quando eu gosto de uma coisa, eu quero fazer direitinho. Eu quero aprender. E comecei a assistir muitos vídeos, comecei a tentar entender o que era OC2, que aquilo para mim era OC1, aquilo para mim era uma linguagem que eu desconhecia totalmente. E foi basicamente isso. E daí para frente a gente está junto aí nesses 4, né, Vanessa? 5, sei lá, nem sei mais. 5 anos, 4 anos. 5 anos. É mais ou menos isso, para resumir. Vanessa, confirma tudo isso? Qual é a sua versão da história? Qual que é? Tá certinha. Eu lembro até hoje quando ela me perguntou, eu tenho 60 e poucos anos. Não, 58. 58? 50, tá com 62, né? 3. 63. Aí eu lembro quando ela falou, né? É só para jovens, tem 58 anos, posso ir e tal. E lá ela deu para ver que ela gostou. Que ela logo falou, adorei, tamo junto e tal. Ela gostou mesmo. Foi amor à primeira vista. Foi, a gente tem um vídeo que eu falo para ela, eu quero isso para minha vida, né? Eu falei, amei, quero isso para minha vida. E levei o marido depois, algumas semanas, alguns meses depois. Aí ele foi também, se apaixonou e estamos aí, no pé dela até hoje. Que bacana. Ele é do esporte também. Você falou que ele é do esporte também. Sim, ele era do futebol de salão e de campo. Ele também jogou em seleção, de Niterói, ele também tinha todo um histórico também, né, de esporte, de futebol de salão e de futebol de campo, entendeu? E ele jogou até depois que a gente casou, ele ainda continuava jogando mais nos times de pelada dele, até que ele rompeu o tendão de Aquiles, que foi a hora que ele teve que dar uma parada, depois que operou, ainda jogou, mas aí o médico aconselhou ele a mudar de esporte, né? Perfeito. Eu achei interessante, 2 pontos eu anotei aqui que você falou, que é muito legal, que mostra assim, essa motivação que você tem, né? De repente, você vive tanto ela que parece que é automático, entende? Mas é do seu perfil, mas eu acho legal a gente partilhar aqui. Você falou assim, o segredo é gostar. Né? Essa frase eu achei legal, porque assim, é o que te motiva, é o que te gosta. Vamos dizer assim, você faz aquilo, não é por uma questão de saúde, não é por uma questão de orientação médica, não é uma coisa que você está fazendo por moda, tá entendendo? Não. Você já tem o perfil de se mexer, de praticar um esporte, entende? De já ter uma musculatura. Então, assim, a canoa foi te complementando. Ela veio te coroar, vamos dizer assim, entende? E o legal que você falou, assim, a questão do saber também, do interesse. Pô, o que é OC1, o que é OC2? Isso tudo são... Ela estudava demais, ela estudava tudo. Ela via vídeo... E assim, por isso que você é campeã, por isso que você se destaca. Por quê? Existe um diferencial. Porque você se interessa, você quer saborear aquilo de um jeito que não pode ser mais ou menos. Não pode ser meia boca, tá entendendo? Ou você tá dentro do bicho ou você não tá. Entende? Então, essas competências que você tem faz justamente essa integração. Tanto com a Vanessa, com a canoa, com o time, por isso que as vitórias acontecem. E assim, parabéns por você ter essas habilidades, assim, muito legal mesmo, e a gente está dividindo com o pessoal aqui. O segredo é gostar, eu gostei disso. Amanhã eu vou fazer a postagem em sua homenagem, vou fazer essa postagem lá amanhã. E a gente também, Felipe, a gente tem uma superação por conta da idade. Né? Então, existe também essa sensação de superação, né? Por você ter 63 anos e você tá sempre tentando estar preparada,
Eu digo mesmo, às vezes o pessoal fala, mas a canoa, pô, tem que gastar dinheiro com inscrição, tem que gastar dinheiro com não sei o que, é muito dinheiro. Realmente é. Como tudo na vida, né? O dinheiro mexe, move tudo. Mas eu digo, eu prefiro gastar numa inscrição de uma competição, de um campeonato, do que chegar ali e gastar numa farmácia, com remédios, com outras coisas. Não estou dizendo que quem faz esporte ou quem faz canoa não vai ficar doente, claro, a gente fica. Todo mundo fica, né? Mas eu prefiro, é um dinheiro que eu gosto muito mais de dar para uma inscrição do que eu ter que gastar com remédio ali de pressão, de não sei mais o quê, e outras coisas mais. Então, assim, a gente é uma briga, é uma luta diária, no sentido de, luta que eu digo no bom sentido, de superação, né? Quando você sai da canoa e você vê que você está bem, que você fez uma... Quando essa menininha aí me bota aí para eu fazer 5 competições numa sequência só, sabe, assim, num campeonato só, e eu falo, Vanessa, não esqueça que eu tenho 63 anos, você aguenta. Mas assim, eu também vou porque eu sei que eu aguento, porque o dia que eu não aguentar, eu vou falar, Vanessa, não dá, entendeu? Vamos segurar, vamos diminuir, né? A gente também tem que ter essa consciência que existe a idade, né? Mas enquanto eu puder lutar, trabalhar o meu físico, o meu mental, no sentido de estar bem, eu vou fazer. A hora que não der mais, papai do céu falar assim, senta no sofá e vai fazer tricô. Eu vou ter que fazer. Não sei nem segurar na agulha do tricô, mas vou aprender. Mas por enquanto eu não quero, não. Live de esporte para ensinar o povo. Eu não quero, não. Tricô, não. Por enquanto, não. Nesse momento, assim, nessa sua história de vida, de motivação, de esporte, de competição, existiu algum momento em que você se viu perdida? Que você se viu assim, caramba, é isso mesmo que é para mim? Você se viu em algum momento desmotivada em relação à sua escolha? Não. Não senti, não. A gente, às vezes, o que acontece? Que às vezes o pessoal, quando eu faço umas postagens dessa, o pessoal, mas vocês têm disposição demais, o que vocês tomam? Não, a gente não é verdade, a gente não toma nada. Eu tento fazer com uma nutricionista, eu tento fazer as coisas direitinho. Então, assim, uma nutricionista, né, faço aquela coisa. Mas tem dia que a gente também tá com preguiça. Aquilo que eu falei da última vez, eu escrevi para vocês. Dá preguiça, entendeu? Sim. Mas eu vou. Entendeu? Eu tô com preguiça, mas eu vou. Hoje mesmo eu tava com sono. Sabe aquele dia, porque eu não tenho, assim, eu tenho uns dias aí, porque eu tô com muita coisa para resolver da minha mãe, eu tô muito Niterói, Cabo Frio, Niterói, ontem mesmo fui para Niterói, aí sábado eu vou treinar, mas aí tudo bem, aí já é um prazer melhor, né, do que ir pra clínica, pra médica, essas coisas com a minha mãe. Então, assim, eu tô resolvendo os problemas dela e isso tem, assim, me deixado muito agitada, porque não depende de mim, sabe? Eu fico dependendo de outras pessoas, de outras coisas lá, de clínicas, de não sei o que, então isso vai me dando uma agonia. Quando depende de mim, eu resolvo tudo, eu sou do tipo... Mas quando eu dependo dos outros, eu fico tão deito, aí a minha cabeça fica... Amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que resolver isso, e se não der certo... Então, meu sono não está o meu sono normal, sabe? Tá aquele sono agitado. E aí, hoje eu sabe aquele lance que você relaxa? Acho que porque ontem foi o último exame e acho que a coisa vai andar. Aí eu dormi bem. Quando o celular despertou, eu falei, não. Não, hoje não. Aí eu olhei, falei, tô com muito sono. Falei até pra Guaraci, eu falei, pô, Guaraci, hoje eu tô com sono. Mas levantei, mudei a roupa com sono e fui. E a gente fez um treino muito legal lá, uma brincadeira legal, né? Depois Vanessa até pode conversar com você. Então, assim... Eu mandei um vídeo pra ele. A gente cadê o sono? Foi embora, entendeu? Legal. E daqui a pouquinho, quando acabar aqui, eu der meu soninho, vou tomar meu banho e vou dormir, entendeu? Mas assim, não é que não tenha cansaço, tem, mas a gente tem que lutar. Fazer o quê? É mais ou menos isso. Legal. Vai, Vanessa. Tem que ter essa força de vontade aí, porque eu acho que todo mundo tem, ainda mais você que passou esse último mês, né, assim, muito conturbado aí, cheio de coisa, né, mas é isso, se você tiver essa vontade, essa força aí de sair da cama, ela não aguenta. Eu falo pra ela, no dia do campeonato, no dia seguinte, eu fico quebrada.
eu fico com as costas toda dolorida, parece que passou um caminhão em cima de mim. Aí eu mando mensagem para ela, e aí, tá bem? Tô bem, tô aqui lavando o banheiro, tô passando vassoura, tô limpando os vidros. O que é isso, Tânia? Tá maluca? Vai deitar? Se deixar no dia seguinte rema, eu já falo, segunda-feira, depois do campeonato, tá todo mundo de descanso. Se deixar ela e a gente vai caminhar. Quando eu não tenho nada, junta eu e ele, a gente levanta no dia seguinte, vamos caminhar? Eu vou caminhar, vou relaxar, é uma forma, né, de relaxar o corpo, não é, Felipe? Você de contato com o mar, natureza ali, você relaxa. Se eu ficar deitada, vai doer mais ainda os músculos. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é terapêutico, não é terapia, é terapêutico, faz bem demais, faz bem demais. Deixa eu te perguntar outra coisa. Os grandes atletas, às vezes, eles têm um sério problema da zona de conforto, né? Eles acham que chegaram a um ponto da vida dele que não precisa mais acordar cedo para treinar, né? Ah, vou chegar às 10, né? Vou chegar às 11 porque eu já cheguei no nível que eu não preciso mais. E zona de conforto é mortal, né? Porque ela engana, né? Você está sentado nos louros de que vitória? Não sabemos. Amanhã é outro dia, entende? O que você falaria para uma pessoa que está competindo, é medalhista, vai para o Pan-Americano, entende? E vai para o Mundial, seja o que for. E ela tem, às vezes, esse pensamento egoísta, vamos dizer assim, de achar que perdeu aquele primeiro amor, sabe aquele primeiro amor que você ainda não conseguiu uma medalha, você está treinando, porque eu só desejo que eu não tenho, né? Eu só desejo que eu não tenho. Então, quando eu tenho a medalha, eu tenho que renovar o desejo. Eu tenho que renovar o meu comprometimento. E cada vez tem que ir renovando. O que você falaria para uma pessoa que está numa zona de conforto? Então, Felipe, eu acho assim, eu acho que a gente nunca está numa zona de conforto. Eu penso assim, eu acho que a gente tem sempre o que aprender, tem sempre o que melhorar, principalmente o atleta que já passou dos 15 anos, que nem eu, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem sempre que melhorar. Eu sinto que às vezes a gente conversa muito, agora assim, a gente se cobra muito, eu e ele nesse sentido. Assim, a gente tem que melhorar isso, a minha postura, a minha posição. Então, a cada vídeo que às vezes eu vejo, eu falo, gente, eu posso melhorar aquilo ali, pô, aquilo ali tá errado. Porque assim, na canoa existem fases, né? Teve uma fase que a gente fazia assim, agora a gente faz assim, né? Vai mudando, as coisas vão mudando. E se você não acompanhar, você vai ficando para trás. Então eu acho que zona de conforto, eu digo mesmo, o atleta pode estar no ápice. Eu já escutei grandes atletas falarem isso. Você tem sempre alguma coisa para melhorar. Então eu vou repetir o que o povo, né? Eu nem sou uma grande atleta, eu sou uma curiosa aí e da canoa, então eu sinto que ainda tenho que melhorar muito. Por isso que eu busco muito vídeos, conhecimentos, coisas assim, porque eu quero melhorar. Não quero chegar à perfeição porque ninguém chega, mas o que eu puder melhorar, eu vou melhorar. Entendeu? Então, zona de conforto para mim, até porque, por exemplo, na canoa, né? Um detalhezinho que eu pulei aí de vocês. Eu tinha um certo, não é receio, sempre isso, eu não sou nadadora, mas eu não morro afogada, eu sei me virar na água. Mas assim, eu tinha um certo, ela sabe disso, que no início, quando a gente ia, que pegava, eu falava assim, Vanessa, eu tô com medinho. Lembra que eu falava para você? Eu tô com medinho. Então isso também foi uma coisa que para mim foi muito bom, essa coragem de encarar o mar, sabe, assim, respeitando sempre, mas perdi esse medinho, né? A gente já encarou aí os criminosos da vida, que né, quando a gente fez o Iron aí, que foi para qualquer um não, aquilo ali não foi para qualquer um não. E a gente encarou bem, né? Sem pânicos, sem desesperos, passamos alguns sufoquinhos, né? De não virar, aquelas coisas todas, e chegamos em terceiro, que foi assim, foi uma vitória, para mim, foi uma das melhores, uma das vitórias que mais porque eu fui, porque essa doida aí cismou que eu tinha que fazer. Falei, Vanessa, são 32 quilômetros, você aguenta, entendeu? E eu fui, eu também tô outra maluca e fui. Então, assim, eu ia chegar inteira,
Porque a minha preocupação era saber como que o meu corpo ia reagir, ficar remando 3h20. Eu nunca tinha feito. O máximo que tinha feito eram 15 quilômetros, né? Que a gente fez em Niterói, né? Então, assim, 15 quilômetros eu já sabia. Então, assim, fui galgando, fui vendo, né? Como que meu corpo reagia. E nesse dia seguinte, o que ela falou, que ela estava morta, eu cheguei aqui fazendo faxina. Tava dolorida? Tava, mas eu não gosto muito de tô dolorida e ficar quietinha, paradinha, entendeu? Eu prefiro continuar mexendo, e aí o músculo vai encaixa. Então, eu acho que zona de conforto, para mim, e eu acho também para o Guaraci, depois se vocês quiserem fazer uma live, que ele vai falar a mesma coisa. A gente nunca está na zona de conforto, a gente quer sempre aprender mais. Legal. Vai, Vanessa, você como mestra aí da Malorria, você já viu o clube e, assim, uma zona de conforto, alguma coisa parecida que você teve que se reinventar, se reprogramar, mudar o estilo da aula? Aconteceu alguma coisa desse tipo ou não? Ah, já aconteceu. Já aconteceu algumas vezes. E, assim, é um momento até difícil, porque o pessoal fica ali meio desmotivado, né? Assim, se eu não botar para cima, né? Se ficar estagnado ali, né? Não tiver um incentivo, não tiver uma mudança, o pessoal acaba desistindo, né? Então tem que ficar se reinventando o tempo todo. Eu tô até assim, bem tranquilinha, assim, pego a canoa, saco o pessoal, faz um pouquinho de educativo e vou fazer a remada. Mas na época até da Tânia, que ela até fala que sente falta, antes a gente ficava inventando moda, né, Tânia? Era o tempo todo. Acho que o grupo era um pouquinho menor, então a gente fazia de tudo ali, né, Tânia? Fazia de tudo. Hoje eu até lembrei, aquilo ali que agora se fez hoje, você fazia com a gente. Aí a gente lembrou disso e fez hoje, né? Aquela atividade. São ele coisas diferentes, né? Ele tá até para fazer um tempão, né? Que tá com aquela corda que ele levou já tem um mês. Mas eles gostam, sabe? E eles têm me ajudado muito ali na canoa, porque eu preciso de um leme, que aí o Guará aprendeu a fazer o leme, que a próxima tem que ser a Tânia, tem que sair, que é a dupla, né? É o banco 1, a Tânia, e o leme, o Guará. E aí ele chegou mais cedo, o pessoal que chega mais cedo agora tá indo com o Tânia e Guará. O pessoal atrasado tá indo comigo. E aí eles hoje inventaram assim, né? Pegou uma coisa que eu não fazia há muito tempo, né? Que eu fazia com eles, que era amarrar a corda na árvore ali na japonês e tal. E o pessoal se amarrou, né? O pessoal super elogiou, amou a aula. Adoraram. Estão querendo fazer isso pelo menos toda quarta-feira. Olha só que doideira. Falei, Jesus, vocês vão matar os velhinhos. Mas tudo bem, vamos embora. Eles faziam cabo de guerra. Aula educativo, né? O momento de corrigir uma postura, de repente numa entrada na água, e até fazer a integração da turma também, né? É um treino de força, né? É um treino de força. Na verdade, aquilo ali é pesado. Entendi. Eu tive uma equipe que acabou assim, eu acho que chegou nessa zona de conforto e infelizmente ela acabou, né? Porque além de ter chegado na zona de conforto, eu até tentei fazer uma mudança que não deu muito certo, porque quando foi aparecer a prova, não teve resultado bom. Entendeu? Então acho que eles pensaram, mudou, mas não foi o suficiente para a gente chegar no pódio. E eles estavam até rindo, assim. Eu já até conversei isso contigo, porque ali o trabalho de equipe, né? Um já não acorda, o outro já não dá bom dia. Entendeu? Fica esperando o outro completar para o último lá dar bom dia e sai todo mundo. Então foi um puxou do outro até que, infelizmente, acabou a equipe. Mas eu acho que também não é só ali dentro da canoa, né? Aquele trabalho. Tânia fala aí, vai na nutricionista, sabe? Ela faz os exercícios funcional, né? Tem que ter um preparo fora da canoa também, né? Sim. Porque ele tá naquele movimento ali repetitivo, que isso daí vai entrando e vai crescendo ali, mas você também tem que trabalhar um pouco ali na corrida, do cardio, né? E se alimentar bem, dormir bem, se dedicar mesmo total dentro da canoa. E
se metade não tiver se dedicado, fica bem difícil, né? A Tânia conseguiu uma equipe, né, da 50 mista. Cara, você tem que ver ali, são 2 casais, né? Tânia e Guaraci, Beto e Alê, e tem o Paulinho com a Rita. Eles se encontraram ali, os 6 têm o mesmo objetivo. Os 6 têm a mesma garra, os 6 querem a mesma coisa, entendeu? É difícil isso, mas... Eles se dão bem, porque tem muito esse negócio aí que todo mundo fala do ego, que é verdade mesmo, infelizmente, né? Que às vezes você tem os 6 ali que até querem a mesma coisa, mas assim, é um alfinetando o outro, é um botando a culpa no outro, e aquilo não dá certo, né? Não dá certo, vai dar em briga, e dá. O negócio dá que ninguém nem fala mais com o outro, nem olha na cara do outro, né? Mas essa equipe da Tânia e do Guará deu super certo, porque eles se adoram, né? Eu acho dificilmente vai ter uma treta ali. Porque eles se entendem, entendeu? Todo mundo está se preparando individualmente e chega lá dentro da cama, o negócio flui. A gente agora está com um probleminha de horário, né? Por conta do Beto, né? O Beto, a gente deu uma parada, mas com um comprometimento de todos 6 de estarem na água individualmente, entendeu? Então, cada um, a gente não está parado, tá cada um fazendo, porque não estão dando para a gente fazer os nossos treinos por conta, porque quando a gente, Guaraci, na verdade, quem começou esse negócio dessa equipe foi o Guaraci. E ele falou, gente, nós vamos fazer uma coisa bem feitinha, mas sem a cobrança, porque a gente sabe que as pessoas têm horário, nem são aposentados, né? Mas tem horário, tem seus compromissos, tem os seus trabalhos ainda. Então, não deu. A gente troca o dia que dá. Não deu para fazer hoje, sabe? Sem aquela cobrança de tipo assim, pô, mas você não veio? Por que você não veio? Pô, mamãe tem que treinar. Não, cada um. E assim, isso, o ambiente ficou muito bom, sabe? A gente está curtindo. Então, agora a gente deu essa trégua, porque agora aconteceu esse lance, né, da convocação, da gente, eu, ele e o Paulo. Nós vamos pro Pan-Americano, né? O Guaraci por uma equipe, eu por uma outra, né? O Guaraci e o Paulo por uma equipe, mesma equipe. Então, assim, aí a gente deu essa parada, mas a gente se encontra lá, passa tá todo mundo na água, entendeu? Ou tô na OC3, eu tô na OC2, aí o Paulo tá na OC1, a Alê também, entendeu? O Beto na Marinha lá também, na OC6, quando eles fazem os treinamentos lá. Então, quer dizer, a Rita também. Então, a gente ninguém tá parado, sabe? A gente até teria agora o Super Pedal para fazer. Agora, se até levantou, mas a gente pensou, pô, gente, é muito custo, né? Porque a gente já tá tendo que se virar para ir pro Chile. Então, tipo... financeiramente. Aí tem agora o Super Pedal, porque nós ficamos em segundo no Super Pedal. A nossa primeira competição que a gente foi lá para Niterói, a gente ficou em segundo. Ficamos ali, ó, com o MPS, que é o top do top. Até pra gente foi assim, pô, o negócio tá bom, né? Aí fomos exatamente, fomos pro estadual, ficamos em segundo também, com o Esquilos, que é uma equipe, foi um sprint praticamente, foram 10 quilômetros de sprint. Era ele lá e a gente aqui, assim, ó, foi assim, 8 segundos de diferença na chegada. Então foi, opa, o negócio tá dando certo. Então, assim, a gente tentou fazer o negócio direitinho. E isso que a Vanessa falou, acho que é muito importante dentro da canoa, cara. É quando os 6... né, falam a mesma língua, não só na remada, mas fora da remada também. Né? Eu acho isso muito importante. Sim, a questão do propósito. Porque a canoa é energética, né? A canoa é até batizada, então assim, a canoa tem alma. Se a galera está unificada num propósito, se ela está se dedicando, não só de coração, de corpo, de mente, de tudo, e esse propósito ele está sendo seguido de boa vontade, que nem você falou, do gostar, tem que dar certo. Tem que dar certo, entende? Sim. Tem que dar certo. E tem que fazer esse ambiente que ela falou ali o mais agradável possível, porque isso vai te motivar a estar ali, né? Até a gente mesmo, a gente às vezes não gosta ou de um ambiente, né, escolar ou de trabalho, você fica ali tão mal, você não vai com aquela vontade, né? E ali no ambiente, o ambiente ajuda a gente, tá ali no mar, né, tá ali na água, vendo aquela paisagem, é tudo lindo. Mas
precisamos ter uns coleguinhas, gente boa, né? Que vai motivar a gente a estar ali junto, né? Porque Sim. esporte coletivo é difícil, né? Então, Esporte coletivo, desejo coletivo, propósito coletivo, nada individual. Não tem como. Sim. Né? Acho que chegou na Malu Rio, assim, qual o objetivo dele? É só passear? Não, eu quero só melhorar minha postura, eu quero só reforçar a minha musculatura. Qual o objetivo desse aluno? Entende? Até para ele se pega de surpresa, entendeu? Não gostar, sem saber por que ele está ali. Entende? Eu ia até brincar que a Tânia, quando chegou na Canoa, eu falei que foi amor à primeira vista. Eu não sei até hoje se foi amor à primeira vista a Canoa ou com a minha pessoa. Eu vou te ser bem honesta. Quando eu te conheci, né? Quando você apareceu lá, porque eu cheguei, não conhecia ninguém, não tinha ninguém, só tinha um pessoal de outra canoa, que eu também não lembro mais qual era a equipe. E aí eu fui perguntar, né, para uma pessoa que estava lá no notebook em cima da canoa. Eu falei: você conhece aqui uma equipe, a menina chamada Vanessa? Aí a garota: Vanessa? Olha, deve ser a menina nova, que tem pouco tempo, daquela canoinha verde ali. Aí eu falei assim, eu pensei comigo, falei: caraca, deve ser uma menina nova, como é que eu vou fazer para ir para dentro do mar com uma, já tem bar de criança. Já tinha uma casinha de criança. Falei: meu Deus, será que essa garota sabe mexer, fazer isso andar mesmo? Eu juro que eu pensei. Mas aí, quando a Vanessa chegou, esse jeitinho doce dela, que eu digo que às vezes é doce demais, sabe? Porque você falou isso esses dias. Eu falei: caraca, olha que eu nem conversei com o Felipe. O docinho demais dela, às vezes, as pessoas abusam. Então eu digo para ela: ser doce é uma coisa, mas você nunca pode esquecer que você é uma profissional. Lá dentro é ali que sai o seu salário. É dali que você tira o seu ganha-pão. Então as pessoas não podem fazer, sabe, ali o que querem. Você que tem que comandar. Isso eu falo para ela sempre. E você falou exatamente, não com essas palavras, mas mais ou menos a mesma coisa. Eu falei: caramba, coitada da Vanessa, os dois estão né? Mas assim, é aí que ela, com essa vozinha doce, eu cheguei em casa e falei para minha mãe assim: agora sim, é uma menina nova, mas ela é tão docinho, ela tem um jeitinho assim tão meigo, e eu sou muito assim, né? Eu sou muito agitada, mas naquele dia eu cheguei devagar para você não se assustar. Aí eu falei assim, aí ele até falou, eu falei: é uma menina novinha, mas ele é toda docinho, aquela vozinha assim, mas a menina parece ser boa no que ela faz. Falei pra ele. E eu, tanto que eu voltei, né? Aí depois a gente foi se conhecendo melhor. Mas foram as duas coisas, não vou mentir pra você não. Gostei muito de você na primeira vez, assim, o teu chegar, né? Foi um chegar assim tranquilo, me deu segurança, que eu tava com um pouquinho de medo, tava com muito medo de ir pra dentro da água com a canoa. E depois, assim, eu fiquei... Eu acho que na primeira vez, eu não lembro direito, você foi até, acho que saiu, né? Acho que eu saí, não foi? Eu não lembro direito mais, mas eu acho que nós saímos, você ficou ali pela Carolina, né? Aquilo ali para mim já era uma aventura, né? E aí eu falei assim, meu Deus. Eu falei: cara, aí vi um Cabo Frio que eu não conhecia, né? Porque a gente conhece Cabo Frio de um lado. Aí eu falei: gente, eu tô conhecendo Cabo Frio de outro ângulo. Fiquei mais apaixonada ainda, que eu sempre adorei essa cidade. Aí eu falei assim: gente, sabe? Eu fiquei meio assim, né? Estarrecida. Querendo levar todo mundo para conhecer, sabe aquela coisa, né? Legal. Mas foi tá? Para as duas coisas. Foi você e a canoa, a natureza em geral. Tudo. E você, Vanessa? Fala dela agora. Primeira vez a Tânia... Sem pressão, fala a verdade. Não, a primeira ela sabe. Uma madame chique que veio tirar foto. Mas às vezes a pessoa assim, passa uma aparência, né, assim, de chique e tal. Mas você vai conversar, a pessoa assim, ela é chique, mas ela é uma pessoa assim tão também carinhosa, né? simpática, sabe?
E ali, eu lembro, você estava no banco 5, a gente ainda foi conversando, paramos, fizemos vídeo e tal. Eu falei assim, pô, que gente boa essa moça, cara. Ela podia voltar, podia ficar aqui com a gente e tal. E ela traz muito aluno, ela consegue prender os alunos. Eu não sei o que seria da Maluria sem ela. Ela e Guará, eles conquistam todo mundo, conquistando o mundo. Que bacana. Que E legal. Eu falei, né, Felipe? Você gostar, você quer que todo mundo fique ali, né? Que todo mundo goste também. Então você tem aquele cuidado. Às vezes a gente dá uns toques, às vezes por trás das cortinas, né, Vanessa? Né? Vanessa, se liga nisso. Ó, você não percebeu isso. E esse jeitinho dela meio, né? Eu sou mais antenada, eu estou sempre observando o que está acontecendo aí. Eu acho que ajuda, né? Não sei, Vanessa. Dá um toque lá, ó. Acho que ali tá precisando, né? Entendeu? Legal. Coisa de mãe mesmo. A gente chama ela da técnica do bom garçom. Você sabia? O bom garçom, ele fala assim, cara, eu experimentei isso, é muito gostoso, é muito bom. Come, experimenta. Entende? O que você fez, você viu, ficou deslumbrada, falou, caramba, isso aqui todo mundo tem que sentir o que eu sinto. Todo mundo tem que ver essa nova Cabo Frio, entende? E isso, assim, do seu perfil, sinceramente, é muito legal. Porque, assim, a maioria da galera não fica feliz com a felicidade do outro. Não é. A maioria não. Então, se você tá feliz e quer dividir a felicidade, quer que todo mundo sinta, cara, isso é fantástico. Sortudo é a Maluria. É mesmo. Verdade. E assim, eu acho que eu, Tânia, Guaraci, Renatinha, assim, eu já até falei isso para você, o pessoal que eu tenho ali é muito compatível a mim, sabe? A gente é muito parecido, sabe? O jeitinho que ela fala aí, de dar um toque, é um jeitinho muito doce também, entendeu? Nunca vi Tânia nervosa assim, sabe? Nunca vi. E aí eu acho que o pessoal ali, não sei se vai o compatível ali com o outro, e aí vai atraindo as pessoas do mesmo, sabe, da mesma energia. Porque a gente não tem esse negócio lá assim de treta, sabe? Todo mundo consegue se dar bem ali. Agora se falando que eu já viu você nervosa. Casada há quanto tempo? Já. Pelo menos uma vez no mês, Guará. Coitado dele. Mas é legal, porque assim, isso tudo da canoa cria um padrão. Que seja um padrão comportamental, um padrão mental, entendeu? Isso é legal. Porque quem não encaixar ali, naturalmente, sai fora. Não encaixa, não flui, entendeu? Ele se sente fora da galera. Não tem um senso de pertença, que é fundamental no esporte coletivo. Não tem como. Eu tenho que ter um senso de pertença. Você na sua equipe de handball. Imagine se você não tivesse conexão com ninguém. Você não ia conseguir fluir. Vocês pertencem àquele grupo? Não, você ia ficar, poxa, mas eu gosto tanto de handball, mas só que você não tinha conexão com ninguém. Como é que você ia ficar motivada? Até que ela falou... Pode falar. Não, tranquilo. Até que ela falou ali da academia, eu sinto a mesma coisa, que ali é tipo um desfile de moda, a pessoa vai ali sozinha e tal, e não tem isso. Estou na canoa, a gente precisa, né? Tá ali um gostando do outro, puxando o outro, né? Que é a convivência ali, né? A gente tem que falar que é família porque a gente se conta 3 vezes na semana, entendeu? Aquilo ali já virou uma família. E eu acho que isso que a canoa acaba segurando ali um pouco o pessoal, sabe? Esse ciclo ali de amizade. Na crítica ou na sugestão é sem dodói. Entende? Eu posso te escutar, Tânia, porque eu estou na vibe. Você está me orientando legal, você está me dando uma crítica que a gente chama exortação. Exortação é uma correção, né? Você não está me... Entende? Então, assim, quando eu estou na vibe, eu escuto isso com o ouvido limpinho, coração limpo. Você não está me desmerecendo ou você está descarregando alguma coisa nada a ver em mim. Você está me corrigindo. Você quer que eu fique melhor, para a equipe toda fluir melhor, para a gente alcançar o nosso objetivo. Então, quando isso... Eu acho que tudo é saber falar também, né, Felipe?
Você tem que Sim. saber falar, né? Assim como eu peço às vezes, Vanessa, me corrige. Olha, às vezes ela fica, eu falei, cara, me corrige. Eu sei que, e o pior é que a gente chega um nível que a gente sabe que está fazendo errado, né? Então é bom às vezes alguém, não é corrigir ou alertar, eu procuro fazer isso. Quando eu vejo na minha frente a pessoa não está com a pá dela, afunda a pá mais um pouquinho, gente. Inclina mais um pouquinho, enverga. Quando eu também não estou fazendo, porque tem hora que também você não faz, né? O meu espelho lá atrás, ele fala, Tânia, alonga mais. Tânia, alonga mais, porque se eu não alongar, ele vai cortar também. E aí vai cortando. Então, tipo assim, eu nunca vejo esse tipo de coisa em nenhum lugar, em todos os clubes que, assim, que eu, né, esse tipo de toque como uma correção. Não, quem sou eu? Não sou ninguém, não sou, sabe? Tem mais é que fazer isso mesmo. Eu peço, gente, se eu não estiver alongando, me peça, né? Se eu não estiver dentro, eu não vejo assim, e eu sei também pedir, né? Ó, dá um toque, enverga. Às vezes, ó, gente, você tem que aprender, você sente que a pessoa quer. Aí eu falo, olha, eu levei uma surra, né? A gente, no sentido de, tipo, quando foi mudando, né, o estilo da remada. Porque eu aprendi de um jeito, aí a coisa foi mudando. Gente, que dificuldade. Então eu pedi, se eu não estiver fazendo, Vanessa, me corrige, me bota. A gente fez clínica com o Henrique, né? A gente fez para poder ver esse novo formato. Agora mesmo, nós vamos fazer o AC2 com o Henrique. O Henrique, pô, corrigiu a gente pra caramba. Então, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos puxando. E não sei o que lá, não, AC2, né? Faz isso, faz aquilo. Quer dizer, então, é aquilo que eu te falei. Eu nunca me vejo numa zona de conforto, tipo assim, sei tudo e não, entendeu? Ninguém pode. Não. Pode me corrigir, pode. Agora, a pessoa tem que saber falar, né? Não vai chegar lá gritando. Não. Vamos tentar fazer uma coisinha. Exatamente. Né? Ou xingar, ou não tem necessidade disso. Você pode corrigir, dar o toque, sem ofender ninguém. Olha, eu não vejo nunca como ofensa. Como ela falou, nunca tive esse problema. Pode mandar longa, Tânia. Eu não sei o que lá, para de envergar, não olha para o lado, sabe? Olha para frente e por aí vai. Não vejo isso como. Legal, legal. Na correção, eu acho que o pessoal às vezes não se importa, gosta, né, que corrija, né? Tem uma maneira também, né? A gente não vai ficar gritando, enchendo o saco da pessoa ali. Às vezes a pessoa está com uma dificuldade, né? E igual eu tive um aluno que ele tinha um problema no ombro. E eu ficava corrigindo ele, mas era só de um lado. Ele remava bem diferente de um lado. E ele veio e falou comigo, Vanessa, tem um problema aqui, não consigo. Não lembro se era esticar, não lembro. Tinha um educativo que doía. Então, eu já sabia como eu ia falar com ele. Eu falava, faz mais devagar, não bota tanta força e tal. E ali era o jeito dele. Às vezes tem o pessoal que não consegue mesmo ali já mudar, entendeu? A gente fica ainda tentando corrigir. Mas acho que a treta maior é mesmo lá na competição, né? Todo mundo diz que quer botar a culpa na canoa dos outros, ou que o Leme bateu na canoa, ou que o banco 1 acelerou muito, né? E aí que tem que ter a mediadora aí, Tânia, para conversar com os outros, que sabe falar, né? Eu tento também, né, chegar, chamar, que até você já falou isso para mim, não precisa às vezes ser na frente de todo mundo ali, chama os dois que brigaram, né? E tenta ali conversar, porque as pessoas são muito diferentes, às vezes pode levar por um mau caminho, né? E outra coisa, Felipe, esse negócio de ficar escrevendo, também às vezes as pessoas interpretam diferente, né? Às vezes é melhor mandar áudio ou falar pessoalmente, né? Não tá olhando no olho, a gente não sabe, né? A gente sempre fica na dúvida do que quer dizer aquilo. Escreve um negocinho, põe kkkk, então a gente não sabe nem se a pessoa tá rindo. Então, assim, por exemplo, elogia na frente de todo mundo. Vai sugerir, criticar, chama no canto. Entende? É algo particular, é só para ela, entende? Então, assim, isso evita constrangimento, porque a gente não sabe a história da pessoa, entende? Tudo tem a ver com... Porque quando a gente chama atenção, querendo ou não, toda crítica tem uma narrativa, entende? A gente não sabe que essa narrativa vai puxar de história de vida dessa pessoa.
De repente, porque você sabe o que você está falando. Agora, o que o outro está escutando e como está interpretando, cara, isso é Verdade. muito diferente. É muito diferente. Então tem que ter um certo zelo e cuidado, entende? E você vai fazer uma, duas, três, e chega na quarta vez também, você vai ter um direcionamento. Fala assim, poxa, você não quer. Tudo é questão de limite, tudo é questão de pontuação, entende? Não adianta você ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então, assim, existe também isso dentro de qualquer coisa, entende? Então, assim, você fazendo a coisa bem feita, dentro do direcionamento, que você é a ponta da pirâmide, né, Vanessa? Você é a ponta da pirâmide. Você é a meta, entende? É Malu Rio. Então, assim, quando você fala, quando você direciona, tem um peso, tem um direcionamento. Por quê? Tudo flui no seu clube, entende? O braço direito é seu braço direito, mas a ponta é você. Aí eu só a ponta porque eu tenho a Tânia. Beleza, que tem a Tânia, entende? Mas a ponta, o direcionamento é você, entende? Até na quinoa. A canoa tá desandada, você tem que, ó, gente, é hora de você pontuar. Gente, deixa eu pegar a cachorrinha aqui só um minutinho, porque minha filha tá vindo buscar a netinha e ela fica desesperada. Já resolveu, já saiu. A Laedna tá falando aqui que gosta quando corrigem ela e ela tem dislexia, tem dificuldade para aprender. A dificuldade é maior, né? Que tem que ter paciência com ela. E ela foi falar isso para mim quando a gente estava fazendo treino, né, para a nossa prova. E até que eu até cogitei algumas vezes botar ela no banco 3, mas tem que ter mais concentração ali, porque tem que contar, né, para dar o hip e tal. E ela falou isso comigo, então eu até tirei ela dali, né? Para ela não ficar com aquela preocupação, já está ali preocupada na prova, imagina ela ter que ficar dando hip, né? E ela, quando ela veio remar com a gente, ela estava com uma remada que todo mundo fazia, que era normal, mas já estava mudando. E foi muito difícil para ela mudar, entendeu? E ela sabe que ainda tem para melhorar, né? Todo mundo tem para melhorar. Mas já melhorou muito. E aí até uma outra coisa, né, que ela estava se jogando para o lado, que era só do lado direito, eu fiz um videozinho e ela consegue perceber ali nos vídeos. Que legal. Entendeu? Ela sempre olha o vídeo e fala, é verdade, estou jogando para cá. Ah, é verdade, estou fazendo essa remada. Então, com paciência ali, né? Porque até quem não é dislexo, né, tem tanta dificuldade, imagina também para uma pessoa que tem um pouquinho mais, né? Então, o jeitinho aí de falar, e ela também poder falar isso para mim, melhor ainda, né? Porque também como é que eu ia imaginar? Né? Isso, perfeito. Maneiríssimo. Beijo, bebê, te amo, bebê. Deixa eu ver se ela tá online aqui. Bebê tá chateada comigo. Te amo, bebê. Quem é bebê? Tá online. É ela que eu tô falando, a Laedna. Bebê. Então, a Laete nesse dia também, ela treinou com a gente, acho que foi 6 horas, não foi? O Guaraci também ajudou, aí a Guaracina perguntou a ela, e aí ela, não, adorei, adorei, não sei o quê. Quer dizer, então você sente que a pessoa tá querendo, né? Eu tiro por mim, porque se me corrigirem, cara, eu vou amar, eu gosto, porque às vezes você não vê, você vai criando vícios que você não percebe. Eu, pelo menos, eu sou muito crítica comigo mesma, então eu fico vendo os vídeos, quando tem os vídeos das competições, em que eu falo assim, eu podia ter feito assim. Porque normalmente os vídeos da gente é só na chegada, né? Aí na chegada, às vezes, você já tá ali, tá na frente, aí já vai meio que não... Mas eu falei, não, chegada tem que chegar bonito, nada de chegar relaxado. Teve uma coisa que a gente já tá... Foi, acho que, se eu não me engano, foi a 55, que a gente não lembro qual foi, que a gente chegou com uma distância enorme. Aí no final já estava maior farra, né? Aquela coisa. Mas não, tem que chegar bonito ali para posar para foto, para depois não ficar na crítica do vídeo. Eu falei, gente, mas por que eu fiz? Aí depois que eu fui lembrar que a gente já estava muito na frente e a gente ficou meio que todo mundo assim, né? Desencontrando. Então, aí o que acontece? A gente, essa situação, que eu acho que, se eu não me engano, foi a Sabrina que falou aí, que eu não lembro direito, deixa eu ver aqui. A Sabrina fez um comentário lá em cima. Você viu, Vanessa? Ou não?
Deixa eu ver aqui. Ah, ela falou que você só fica nervosa quando perde pro Guará. Isso mesmo, não é só quando perde pro Guará, é porque quando a gente está em canoa diferente, o espírito competitivo fica forte. Ele não ganhou o outro, então a gente não quer perder não, nem ele nem eu. Então assim, mas tudo saudável, a gente entra na brincadeira e motiva a galera, né? Isso. A coisa, não é uma coisa de sair os dois no tapa depois porque um ganhou do outro, não. A gente motiva e fica legal. Porque às vezes você sabe que tá remando, foi ali na Carolina. Aí quando tem aquela coisa de competição, né? Existe a motivação que a gente leva, às vezes, mesmo quem não tá competindo, pro dia da competição, né? Porque lá a coisa é séria, não é brincadeira, né? Então você não quer perder. Então, você aproveita esses momentozinhos ali para criar esse espírito, né, esportivo. Sim. Mas eu não brigo com ele, não. A competição é a coroação de tudo, que nem dessa preparação toda que você está fazendo lá no Chile. Vai ser a coroação de toda essa entrega. Então, lá na hora, a união, tanto de coração e de mente, tem que estar muito afinadinha, porque se um tiver deixando a desejar, você vai ter que compensar mais ainda a sua performance para suprir a dele. De repente você não sabe o que está acontecendo. Mas essa é a equipe. Um vai suprindo o outro. A gente não sabe o que pode acontecer no meio de uma competição. Não sabe. De repente ele caiu de produtividade, e ele não está nem sabendo o que está acontecendo. Aí você vai ter que aumentar a sua performance para a canoa continuar fluindo. Essa é a equipe. Né? Não é sempre vencendo o objetivo da coroação. Porque o ser humano, cara, assim, imprevisível, não sabemos. Chega lá na hora, de repente você tem uma crise de ansiedade, não sei, você viu alguma coisa que te tirou a concentração e você não está voltando à concentração, você não está conseguindo, entende? Aí existem gatilhos que a gente pode criar para você voltar a centralizar toda a sua energia, todo o seu emocional para mandar ver, entende? Tudo tem uma técnicazinha. Eu lembro que quando a gente fez o Iron, né, eu estava fazendo um Pilates online e uma pessoa, foi justamente na época da pandemia, né, e eu comecei a fazer esse Pilates online, a menina é até da Barra, né, Aline, e foi tão assim, uma coisa tão, eu passei para ela e ela passou para mim, que ela veio a Cabo Frio remar na Malurria, lembra, Vanessa, da Aline, né? Ela veio, ela com o marido, aproveitou que ela tinha um parente aqui em Cabo Frio, veio me conhecer ao vivo e foi remar na Malurria. E ela falou, vim conhecer o tal do papagaio, que tanto você falava nas aulas online. Aí eu falava, ela tá cansada hoje? Eu falei, não, acabei de chegar do papagaio. Aí chegava, que o horário da aula dela era depois, normalmente, que eu chegava da canoa. Então, assim, perdi o que eu ia falar, mas o que acontece? Esse tipo de situação, de você criar, né, como é que eu vou falar, um ambiente, eu acho que é geral, Felipe, em tudo que você faz. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer essa aula de Pilates, né, eu achei até que a coisa era daqui de Cabo Frio, depois que eu percebi que a mulher era lá da Barra. Então a gente foi galgando, né, fomos fazendo aquela coisa. E passei para ela essa coisa de canoa. Porque ela ficava impressionada, né, de eu chegar e fazer a aula de Pilates, né, e aí fechamos. E quando a gente fez o Ário, agora eu lembrei, quando a gente fez o Ário, ela trabalhava com, que eu nunca tinha feito, não é yoga, na verdade era mindfulness, o nome é esse, que ela se prontificou a fazer uma live com a gente, olha que legal, sem conhecer as meninas. Fez um dia, né, Vanessa, no sábado, a Vanessa nem pôde participar, mas, tipo assim, dando algumas dicas de como a gente poderia não entediar remando 3 horas e meia. Fez com a Carlinha participou, algumas meninas, né, que participaram da coisa, e ela explicando. Conversou com cada uma, ela é fisioterapeuta também, e deu umas dicas que eu usei. Quando a gente chega na metade dessa realmente de uma remada de 3 horas e 20, você chega no meio do caminho, dá uma agonia, dá vontade de você descer, puxar o sinal e descer, né? Tipo, vou descer aqui. Não é de cansaço, mas é de tédio. Aí ela falava, é a hora exatamente que você tem que fazer com que o seu cérebro não pense em nada, ou pense no que está ao seu redor, do que você está tendo oportunidade de ver, que é estar dentro, né, a natureza, as coisas boas. Não pensa no tédio, pensa nas coisas boas. Ela deu umas dicas lá, dentro da linguagem dela, tá, que eu não vou saber repetir, que foi de muita valia. Então, assim,
foi muito legal para todo mundo, né? Então, é isso que eu estou te falando. Eu acho que às vezes você poder passar, às vezes você fala uma bobagemzinha, você acha que é bobagem, mas que você está ajudando. Eu não sei fazer meio de fundo, que é ficar lá sem pensar em nada. Eu não consigo, minha cabeça, eu não consigo desligar. Assim, tipo, não pensar em nada. Eu gostaria até muito de usar essa técnica, aprender mais, né? Mas foi interessante para todo mundo, eu acho, né? E foi uma prova muito dura ali, né, Tânia? A gente, eu acho que a equipe toda ficou até com medo. Acho que, assim, uma coisa, eu nunca tive medo de mar, assim, não teve nenhuma prova nem parecida com aquela, entendeu? Era o tempo todo ali eu com medo de virar aquela canoa, da gente ser jogado com as pedras, da gente virar, entendeu? De quebrar a canoa. A gente viu uma hora que teve gente desistindo, a gente viu uma hora que canoa virou. E assim, ali a gente teve que trabalhar muito a nossa cabeça, porque estava desesperador, estava um negócio muito louco mesmo. E assim, não, gente, tá? Não é desistindo da gente, não, de canoas próximos da gente, né? Sufoco, né, que as pessoas passaram. Canoa desistindo, né? E aquilo a gente olhava, meu Deus, será que a gente vai conseguir chegar? Teve uma hora que a canoa não saía do lugar e a ama lá em cima e entrava água, foi... Vê se eu consigo mostrar aqui. Vai mostrar a foto. Ela tem a foto na casa dela. Ela deu pra ver, mas eu fiz uma foto. Essa nem é aquela que a gente some dentro da onda, não. Essa é uma que aparece todo mundo. Isso aqui ficou como um troféu para mim, sabe? Até porque quando a gente chegou lá, que a gente, todo mundo, o Guaraci que não fez a prova, ele falou, vocês ficaram em terceiro. Eu falei, aí todo mundo, não, foi em quarto, não foi? A gente achou, eu falei, cara, quarto já tá bom demais. Aliás, tava bom chegar, viu? Sem virar, e tudo. Aí, quarto. Pô, quando veio a medalha de terceiro, pra gente aquilo ali foi assim, né, Vanessa? Foi algo assim, foi algo pra todo mundo. Foi a nossa primeira prova depois da pandemia, não foi, Tônia? Sim, foi. Acho que sim, eu não sou muito candidata não, mas eu acho que foi sim. O Bernardo estava de 6, 7 meses, acho que estava com 7 meses, que eu pensei assim, ele já pode beber água, já pode dar um negocinho para ele comer. Ele estava com 7 meses e foi a primeira depois da pandemia. É superação pura, aquilo ali foi uma superação pura em todos os sentidos, sabe? E a Carlinha também, fala pra a Carlinha fala, nossa, foi a primeira prova dela assim longa, né? Ela lá no Voga, ela fala assim, nossa, foi a prova da minha vida. E eu atrás dela, na minha vida também, e olhando tudo que eu via de bom nela e vamos junto. Meu espírito, né? Eu acho que deu aqui passou da nossa hora, né? Acho que vai ter que ter uma... Fantástico, eu sabia, Tânia ia movimentar isso daqui bem. Bacana, muito bom. Foram 4 semanas, né, que a gente está mantendo aí um tema bacana, que é saúde mental, canoa havaiana, sabe? Acho que foi muito legal. A gente fez história, muito legal, muito bacana mesmo. Agradeço todo mundo, show de bola. Você conseguiu fazer uma coisa assim que nem eu sabia, que era falar aqui nesse negócio, sabia nem fazer live. Eu todo dia fico assim, ai meu Deus, é hoje a live. Aí na primeira live, eu falei, ó, fica tranquila que você fez tudo direitinho, foi bonitinho. Legal, pô, foi legal. Vamos fazer mais temas, vamos fazer mais coisas aí, que acho que vale a pena, o pessoal tá legal. Hoje deve ter muito mais gente, quantas pessoas aí? Eu não tô nem vendo, tem quantas? Agora tem 5. Tem acho 5, que tá bom. Gente. Mas teve uma hora que tinha 8. Tá bom, vamos nessa. O pessoal está interagindo, né? Tem bastante gente aqui interagindo, né? Falando, entrando. Tem bastante gente aqui. José viu bastante, o Zé que foi lá para Macaé, que agora tá... Ai, não lembro onde ele tá longe pra caramba. E tem o pessoal de Saquarema, o Canaloa. Tem bastante gente. Aloha aí, pessoal de Saquarema. Vamos bolar tema mais bacana e vamos... Pedro, valeu, já... Estou chegando no final. Mas é isso. Muito legal. Tânia, é um prazer imenso te conhecer. Muito bom. Meu também, querido.
E assim, é muito bom a gente conhecer pessoas que são espetaculares, né, cara? A gente tem que estar perto de pessoas espetaculares para a gente assimilar tudo isso e ter a inteligência, a sabedoria de aprender rápido, entende? A sua experiência é legal quando chega alguém que aproveita isso, sabe saborear a vida do outro, vai para frente, entendeu? Então, assim, hoje, para mim, resumindo, foi isso. Eu saboreei muito mais essa noite com vocês duas aí, muito legal. Aloha! Aloha! Obrigada, gente. Obrigada, então aí. Obrigada, vamos fazer Felipe, por que vem. tudo. Vamos bolar outra e vamos embora. Tá bom. Beijo, gente. Obrigada aí, tá? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo.